Você já parou para pensar que a sua empresa pode estar pagando impostos a mais? O nosso sistema tributário é bem complexo e é comum as empresas pagarem mais do que o devido. Saiba que é possível recuperar os valores dos últimos 5 anos e reforçar o seu caixa. A Fortus Tax é especialista no assunto e já ajudou muitas empresas nos seus 18 anos de atuação. E o mais importante, você só paga pelo serviço depois que o dinheiro estiver na sua conta. Fortus Tax. Pagar o justo é o nosso forte. Olá, sejam todos bem-vindos. Estamos começando agora o programa Papo Certo de hoje. Comigo, Amanda de Oliveira e João Custódio. E hoje é comemorado o Dia dos Tribunais de Contas do Brasil. Nosso assunto de hoje é sobre direito de família e o tema é mudança de nome. Pode ou não pode? Quem está conosco é a doutora Carolina Fernandes, advogada, mestre e professora de direito. Seja bem-vinda. Muito obrigada, Amanda e João. Uma satisfação. Esse tema traz muitas curiosidades. Afinal, escolher o próprio nome é ou não é um direito? Vamos saber mais então através da doutora Carolina. Muito obrigada pela tua presença aqui no Papo Certo. E você? O nosso programa vai ao ar de segunda a sexta, às 8 da noite, logo após o Cadeira Cativa, e é reprisado às 7h30 da manhã. Nosso WhatsApp aparece na tela. Aproveite, já nos envie a sua pergunta ou comentário que vamos ler e a doutora Carolina responder aqui no programa. Voltamos em 30 segundos. Tá difícil encontrar o profissional certo para a sua empresa? Precisa de alguém detalhista para aquela vaga no financeiro? Quem sabe um criativo para o marketing? Ou ainda, alguém focado em resultados? A Fortus RH utiliza técnicas de seleção e processos estruturados, realizando entrevistas, aplicando provas e testes específicos. Tudo isso para buscar a pessoa certa para a vaga certa. Fortus RH. Conectar pessoas é o nosso forte. Começando o nosso primeiro bloco, eu quero te lembrar que o nosso programa também está sendo transmitido ao vivo pelo YouTube e pelo Facebook. Começando, doutora Carolina, o que é o direito ao nome? João e Amanda, o direito ao nome é um direito da personalidade. Então, ele é um direito que é garantido a toda e qualquer pessoa. Mas, ao contrário do que nós normalmente ouvimos, nome, na verdade, é a junção do nosso pré-nome aos nossos sobrenomes, que são sobrenomes de família. Então, o João é um pré-nome. Exatamente, assim como Carolina é pré-nome e Amanda é pré-nome. E o sobrenome são os nomes de família, aqueles que a gente recebe em razão dos nossos vínculos de parentesco. Então, o nome vai ser o pré-nome mais o sobrenome. Exatamente, nome nada mais é do que a junção do pré-nome com o sobrenome. E toda e qualquer pessoa tem direito a ter pré-nome e sobrenome. Nossa, muito interessante, Carolina. Gostei. E quando uma pessoa pode mudar o seu nome, então? Nós temos algumas situações na vida que autorizam a alteração, ora do pré-nome, ora do nosso sobrenome. E existem regras para alteração tanto do pré-nome quanto do sobrenome. Nós no Brasil trabalhamos com um princípio que se chama da imutabilidade do registro civil. Então, a princípio, nós somos registrados com um pré-nome e sobrenome que não se altera ao longo da vida. Mas é claro que nós temos algumas exceções, como o casamento, o divórcio, a adoção, a naturalização. E aí também a existência de desconforto com o próprio prenome, casos de transexualidade, pessoas não binárias ou pessoas que não se sentem confortáveis com o seu prenome porque as expõem ao ridículo, né, perante a sociedade. Então, esses são alguns casos que podem autorizar a troca do prenome e do sobrenome ao longo da vida. Quem altera é o juiz?
Até pouquíssimo tempo atrás, a maioria desses casos precisavam de uma sentença judicial. E agora, então, a partir de julho do ano passado, a Lei de Registros Públicos foi substancialmente modificada e esses procedimentos de alteração de prenome e sobrenome foram super facilitados. Hoje é possível, na maior parte desses casos, alterar tanto o prenome quanto o sobrenome diretamente no Registro Civil de Pessoas Naturais. Muitas novidades, eu acho que muitas pessoas estão assistindo hoje, muitas viram o nosso card de divulgação e estão já nos assistindo porque tem muitas novidades e eu, por exemplo, não sabia que não precisa mais essa questão de via judicial, muitas questões via cartório, então é realmente uma novidade. Bom, doutor, existe prazo para a pessoa pedir a alteração do seu nome? Essa é uma questão que pode suscitar muita dúvida ainda, porque até a alteração da lei, nós podíamos alterar o nosso prenome sem motivação, ou seja, como simples exercício de um direito, no primeiro ano após a maioridade civil. Então, nós dizíamos que havia o prazo de 1 ano, era um prazo decadencial, a partir dos 18 anos de idade. Mas com a alteração da lei, esse prazo desapareceu. Então, nós podemos, uma vez ao longo da nossa vida, alterar o nosso prenome sem nenhuma motivação. Basta que eu compareça ao Registro Civil de Pessoas Naturais, é claro, apresente a documentação exigida, inclusive para mostrar, né, que eu não tenho nenhuma razão obscura para fazer essa alteração. Quero fugir dos credores, quero mudar de nome. Exato! Então, nesses casos, o registrador vai ficar atento, né, de que não existem razões obscuras e posso, então, uma única vez ao longo da minha vida, de forma imotivada, alterar o meu prenome. Eu não tenho mais prazo para fazer isso, ao contrário da redação anterior da lei, que me dava o prazo de 1 ano após os 18. Então tem que levar a certidão negativa, certidão de débitos? Exatamente. Certidões negativas fiscais, certidões negativas trabalhistas, certidão negativas judiciais. Antecedentes criminais. Exatamente, né? Que é a ficha corrida, né? Para que não haja prejuízo a credores ou ao Estado. E é uma vez só, não dá para mudar de nome todo ano também, né? Não pode ficar brincando de mudar de nome ao longo da vida, Tem que ter certeza disso. Tem que ter certeza. É claro que com motivação é possível alterar, mas aí nós temos outras razões que podem levar a isso. E, doutora, como se procede ao registro de crianças abandonadas? Como o direito ao nome é um direito da personalidade, direitos da personalidade, eles decorrem dos direitos fundamentais dos seres humanos, que são aqueles que estão garantidos na Constituição Federal, mais concentradamente no artigo 5º, mas também em outros artigos da Constituição. Crianças e adolescentes, independentemente de terem vínculo com os seus pais e mães, também têm direito de ter o registro, né? E também de receberem um prenome e um sobrenome. Como elas não terão, infelizmente, o reconhecimento materno e paterno, essas crianças vão receber por parte do juiz ou por indicação do Ministério Público um prenome e um sobrenome, inclusive com indicação de vínculo materno e paterno, ainda que seja fictício. O que se espera é que esse registro seja provisório e que essas crianças venham a ser adotadas ou que se encontre a família extensa dessas crianças, como os avós, os tios, e se possa retificar essas certidões de nascimento atribuindo os nomes corretos. Mas nenhuma criança, por não conhecer pai e mãe, pode ficar sem o seu registro. Muito interessante. Nem saber essa questão dos nomes fictícios dos pais também que... Exatamente, para que elas não sejam também discriminadas, né? Pela ausência do nome de pai e mãe. E, doutora, quais nomes a lei veda que sejam atribuídos aos filhos? Nomes que possam expor a pessoa ao ridículo, né, ou a situações vexatórias. Então, nós temos aí que usar um certo discernimento do registrador, porque é ele que vai fazer esse filtro no momento da apresentação do prenome. Nós temos alguns casos que são curiosos, devem ser olhados com muito cuidado no Brasil. O primeiro é a nossa diversidade cultural. Segundo, é esse intercâmbio cultural até mesmo com tribos indígenas. Então, os oficiais registradores, no momento em que tiverem alguma dúvida sobre a origem daquele prenome,
podem suscitar esse esclarecimento de dúvida ou manifestação ao juiz competente, porque todo registro tem um juiz competente vinculado para que se levem esses questionamentos. Então, caso o registrador, na hora de fazer o filtro, se aquele nome é ou não, né, vexatório ou expõe ao ridículo a pessoa, poderá suscitar essa dúvida ao juiz competente. Assim como os genitores que se sentirem contrariados na sua vontade também podem pedir que essa questão seja avaliada pelo juiz competente. Mas o cartório pode se negar a registrar a criança? Sim, o cartório pode se negar a registrar com aquele prenome, caso o registrador entenda que aquele prenome vai expor a criança a algum tipo de prejuízo social, né? Discriminação ou situação vexatória. E nessa dúvida é o juiz que vai decidir daí. Nessa dúvida se leva a questão ao juiz competente. Aqui em Porto Alegre, né, aqui na região metropolitana em Porto Alegre, nós temos as varas de registro público, que são as varas competentes para dirimir essas questões. E aí, nesse ínterim, a criança é registrada como o cartório quer ou ela não é registrada? Nesse ínterim, a criança não vai receber o registro, vai ficar pendente enquanto a questão é resolvida pelo juiz competente. A minha filha se chama Raiana, com Y e 2 N's. E quando eu fui registrá-la há 16 anos atrás, o cartório não quis. Eu precisei ir a outro cartório para poder registrar minha filha como eu queria. Sabe que nós temos essa questão também. Alguns cartórios têm entendimentos mais restritos, porque eles se submetem ao princípio que nós chamamos que é o princípio da legalidade estrita. Os cartórios, de fato, não têm muita liberdade para interpretar normas. Eles precisam cumprir estritamente as normas que já existem no ordenamento jurídico. É para isso que serve o CNJ. Então, o CNJ ele vai regulamentando essas questões e tentando resolver previamente, né, ou preventivamente, através de soluções, né, esses problemas que podem surgir no exercício das atividades registrais e notariais. Então, a gente pode encontrar alguma diferença de entendimento entre um cartório e outro. E, doutora, é preciso ter motivação para alterar, então, o prenome? Hoje em dia, caso eu deseje fazer uma única alteração, seja a primeira alteração do meu prenome ao longo da minha vida, eu não preciso mais de motivação para alterar o meu prenome. Mas, se eu já alterei uma vez o meu prenome, já fiz uso desse direito, já queimei essa ficha, e eu ainda assim me encontrar em uma situação em que seja necessário alterar o meu prenome, aí sim eu vou precisar apresentar uma motivação. Caso contrário, eu vou ter que recorrer ao Poder Judiciário. Doutora, e caso um dos genitores, né, os pais, registre o filho com um nome que desagrade a outra parte, o que pode ser feito? João, isso é comum de acontecer, né? Nós estávamos conversando um pouco antes do programa começar, eu contei que na minha família tem um caso desse. E não é incomum da gente ver histórias. Os genitores combinaram um prenome e o outro, no caminho, mudou de ideia, chegou no registro civil e colocou um prenome diferente no seu filho ou na sua filha. O que fazer? No passado isso não era bem frequente, né? Bem frequente, né, João? Então, o que eu faço se o meu companheiro, meu parceiro ou pai do meu filho ou da minha filha desobedeceu a combinação? Eu tenho 15 dias a partir do momento em que o registro foi efetivado para impugnar a atribuição daquele prenome. E aí nós temos duas situações que podem acontecer. O genitor que registrou ali, né, sem a minha combinação, oferindo a nossa combinação, pode concordar com a alteração do prenome, e aí o cartório vai proceder à alteração. Mas se ele não concordar e ficar aquela briga, né, de eu quero esse, eu quero aquele, aí é o juiz que vai ter que decidir como vai se resolver essa situação. Muitos casos, quando tem esses problemas, né, geralmente se coloca o nome dos dois. Um escolhe o nome e o outro escolhe o outro e fica os dois nomes, que eles nem combinam muito bem, mas fica... Exatamente, os prenomes compostos. Daí cada a mãe chama de um nome e o pai chama de outro. Exatamente. E depois, quando crescer, a criança que lute e troque o seu nome se quiser, então. A partir dos 18 anos de idade, esse adolescente, agora já adulto, aos 18 anos, vai poder escolher. Então, se troca, se altera o seu prenome, exercendo esse direito e queimando essa única ficha
né? Quando então tiver direito, né? Ou capacidade para exercer esse direito. E em casos de pronome, ele pode ser substituído por um apelido público notório? Essa já era uma previsão da lei, então isso não é uma novidade, mas é algo que poucas pessoas sabem. Caso eu tenha um apelido público notório que identifique alguma atividade profissional, alguma atividade artística, literária, é possível incluir esse apelido público notório ao meu nome. Ou é possível alterar o meu prenome para o meu apelido público notório. Nós temos alguns casos famosos no Brasil, né? Como o Pelé, que acaba de falecer. Temos a Xuxa, né? Que também o prenome da Xuxa original não é Xuxa. O Xuxa foi o apelido público notório. No meio político é muito comum a gente ver também a adoção de apelidos públicos notórios. E é possível fazer isso diretamente no registro civil. Na época de votação de eleições tem lá o João da Moto, até daqui a pouco, né? E assim ele pode então pegar esse nome notório e incluir... Exatamente. Claro, desde que ele prove que de fato é um apelido público notório, que ele é conhecido ou reconhecido socialmente. Por esse apelido público notório, ele pode sim alterar. Doutora, mais uma pergunta. É possível incluir o sobrenome dos avós na certidão? É possível. E isso tem duas motivações. Nós vemos muito desejo das pessoas de incluírem o sobrenome dos avós na certidão de nascimento. Primeiro, em razão das naturalizações ou dos pedidos de cidadania de países europeus, porque é necessário fazer algumas retificações. E segundo, nós temos algumas regras culturais que suprimiam no nascimento, e isso são pessoas bem da nossa geração, suprimiam sobrenomes maternos, né? E replicavam apenas os sobrenomes paternos. E acontecia dos sobrenomes se perderem no tempo. Por quê? Porque eu não recebia o sobrenome materno, apenas o sobrenome paterno. E agora eu quero fazer constar no meu nome também o sobrenome que eu herdei do lado materno da minha família. Então é possível, mas para isso eu preciso apresentar ao registro civil as certidões de nascimento anteriores à minha. Eu preciso mostrar, então, o meu vínculo com a pessoa, com o meu antecedente, do qual eu quero herdar o sobrenome. Nós vamos fazer um rápido intervalo e já voltamos em 30 segundinhos. Fique aí com a gente. Em tempos de juros altos, margens reduzidas e incertezas, rever estratégias é fundamental para manter o seu negócio competitivo. Esse cenário exige planejamento e organização financeira. Nessas horas, qualquer ajuda é bem-vinda, mas a ajuda de um especialista é necessária. A Fortus Consulting conhece na prática e tem as soluções adequadas para cada situação. Fortus Consulting. Melhorar os seus resultados é o nosso forte. Estamos de volta com o Papo Certo e aqui nós falamos sobre as diversas áreas do direito, política e economia. Venha nos seguir nas redes sociais e nos enviem suas perguntas ou comentários pelo nosso WhatsApp 51 3029 8080. Estamos recebendo hoje a doutora Carolina Fernandes. Doutora, quais as possibilidades de alteração dos sobrenomes? Os nossos sobrenomes podem ser alterados, primeiro, nesse caso que nós falávamos no último bloco, caso eu queira incluir, acrescentar o sobrenome dos meus avós ou bisavós que tenham ficado perdidos, né? Mas também no caso de casamento ou união estável, que é uma possibilidade mais desconhecida, mas que hoje já é possível também diretamente na via extrajudicial. Da união estável, a gente incluiu o nome do companheiro. Exatamente. Companheira. Então eu vou lá, faço um contrato de união estável, né? Ou declaro a minha união estável no tabelionato de notas, celebro uma escritura de união estável, levo essa escritura a registro nos meus documentos registrais, na minha certidão de nascimento,
E a partir desse momento, eu e o meu companheiro ou companheira podemos optar por acrescentar o sobrenome um do outro, ou eu acrescentar o sobrenome do companheiro e vice-versa, assim como já acontecia no casamento. E quais são as regras que se aplicam, então, para a mudança de nome no casamento ou na união estável? É preciso, em primeiro lugar, que eu escolha acrescentar um sobrenome que o meu cônjuge ou companheiro já utiliza. Eu não posso escolher um sobrenome aleatório ou algum sobrenome que não faça parte do nome do meu companheiro ou do meu cônjuge, tá? Também é possível conjugar, ou seja, que ambos escolham uma composição de sobrenomes. Ou seja, eu acrescento ao meu nome os dois sobrenomes que o meu companheiro ou cônjuge carrega e vice-versa. E aí fazemos um nome de família, de modo que os nossos filhos também receberão um sobrenome idêntico. Então, nesses casos, é possível alterar o sobrenome. Também é possível alterar o sobrenome em caso de casamento ou de união estável, quando esses relacionamentos terminam. Porque aí eu posso voltar a usar o meu nome de solteiro. Então, eu regresso ao meu nome original, aquele que eu recebi ao nascer, ou que eventualmente eu tenha modificado ao longo da minha vida, deixando de lado o sobrenome do meu cônjuge ou companheiro. Muito interessante. Doutora, o que é o direito ao reconhecimento de identidade de gênero e como é feito o pedido? O reconhecimento da identidade de gênero nada mais é do que permitir às pessoas transexuais ou não binárias que exerçam o seu direito ao nome em plenitude, podendo alterar diretamente no Registro Civil de Pessoas Naturais o seu prenome e o gênero, independentemente da realização de cirurgias de transgenitalização. Ou seja, basta que a pessoa transexual ou a pessoa não binária se apresente ao Registro Civil de Pessoas Naturais. Pode ser o registro civil onde ela foi registrada no seu nascimento, pode ser qualquer outro registro civil, como aquele mais próximo de onde ela fixou seu domicílio. Apresente a documentação exigida pelo cartório, que foi determinada pelo CNJ no provimento número 73, e manifeste num formulário, que é um formulário padronizado, que ela se adequa ao gênero oposto e gostaria de se apresentar como uma pessoa do gênero imposto. Ela se enquadra socialmente como uma pessoa de outro gênero ou de um gênero não binário. A questão do não binário é uma novidade nos estados. Os estados vieram absorvendo a possibilidade da pessoa se declarar não binária, ou seja, com sexo não identificado. Não é nem gênero feminino, nem gênero masculino. É possível também fazer constar no nosso registro civil o sexo não binário. Olha, muito conhecimento hoje, muita informação nova, né? E acho que o pessoal de casa também está se surpreendendo com muitas novidades e muitas pessoas talvez tenham interesse de mudar o nome, né? Então, tendo esses esclarecimentos importantes aqui no programa de hoje. E em relação a essa questão do gênero, não tem uma regra assim, tipo... o João virar Joana ou vice-versa, pode mudar o nome de qualquer coisa assim. Pode, eu não preciso seguir uma lógica, né, e transformar o meu nome, por exemplo, né, de João para Joana. Não, eu posso escolher o meu prenome, aquele que mais me agradar, porque a gente não pode esquecer que o nosso nome é a nossa identidade social. Então, nós nos reconhecemos também e nos destacamos em sociedade por meio do nosso nome. E por isso é tão importante garantir às pessoas não apenas o seu prenome, mas também o sobrenome, para evitar que eu seja confundida com outras pessoas na sociedade, no mundo, né? Eu tenho certeza que depois do programa de hoje, amanhã já vai ter fila nos cartórios de todo o Rio Grande do Sul, porque o tema de hoje está demais. E agora, então, nós vamos interagir com a nossa audiência que nos enviaram mensagens aqui pelo nosso WhatsApp. Em casos, doutora, de naturalização, é possível mudar de nome? É possível. Então, a lei prevê a possibilidade da pessoa que está se naturalizando brasileira atualizar o seu nome, adaptar o seu nome para a cultura brasileira ou até alterar. Nós temos casos em que a pessoa carrega um prenome que no seu país de origem
é socialmente adequado, mas que chegando ao Brasil ou não faz sentido, ou às vezes é atribuído ao gênero oposto, e a pessoa acaba se sentindo desconfortável. Então ela pode optar traduzir, às vezes também quando a grafia é muito difícil, ou a pronúncia é muito difícil, e ela pode até alterar, né? E alterar até a ordem. Existem culturas em que o sobrenome vem colocado antes do prenome. E aqui no Brasil pode ser feita essa alteração de ordem para que coincida com a cultura praticada em território nacional. Mas somente uma vez também? Nesse caso, a pessoa faz a opção pela tradução no momento de que ela requer o pedido de naturalização ao Ministério da Justiça. Então, posteriormente, se ela entender que fez uma escolha equivocada, ela poderá usar daquele direito garantido a toda pessoa de alterar o seu pronome uma vez na vida. Não, até porque nós atendemos clientes chineses em que eles têm o nome ocidental. Eles colocam no cartão de visitas o nome ocidental para facilitar, porque a pronúncia é muito difícil para nós. Exatamente. Doutor, e como se dá a alteração do nome de pessoas incluídas no programa de proteção a testemunhas? Nesses casos, nós não podemos ter nenhuma menção no registro civil de que a pessoa tinha um nome distinto até pouco tempo, né? Nesses casos, o que acontece? O juiz determina a alteração do prenome e do sobrenome, é feito um novo registro para essa pessoa, para que ela possa emitir novos documentos de circulação, né? Como, por exemplo, a carteira de identidade, de modo a se manter em segurança. Então, é possível, sim, alterar o nome da pessoa, caso ela esteja inserida num programa de proteção a testemunhas, e isso é feito através de ordem judicial. Continuando, então, mais uma pergunta que chegou através do nosso WhatsApp. Moro em fazenda e pouco vou à cidade. Meu neto vai nascer. Quanto tempo temos para fazer o registro? E se perder o prazo, o que devemos fazer? Nós temos duas regras de registro civil, então, a princípio, toda pessoa, todo nascimento deve ser levado ao registro em até 15 dias. Mas é claro que nós sabemos que algumas pessoas não vivem perto das cidades. Claro, nós aqui vivemos em outra realidade, mas a realidade da maioria da população brasileira, né, não é essa facilidade de locomoção, seja por questões econômicas, seja porque vivem muito distantes. Nesse caso, eles terão até 3 meses para registrar. Perdi o prazo? Procedo ao registro tardio de nascimento. Doutora, última pergunta. Como se dá o registro de pessoas com anomalia de diferenciação sexual? Há pouco tempo atrás ainda se identificavam pessoas com anomalia de diferenciação sexual como pessoas com hermafroditismo, que é um termo que a gente não usa mais, ele é um termo inadequado. As pessoas que tenham essa anomalia têm o direito de serem registradas sem sexo identificado e até sem indicação de prenome. Elas vão ter, então, até a qualificação e até a realização dos exames que atestem o seu gênero correto, uma certidão transitória, provisória. Muito obrigada, então, doutora Carolina, por ter aceito o nosso convite. A satisfação foi minha, muito obrigada pela lembrança e pelo convite, fico à disposição. Lembramos que a série Idiomas está sorteando 2 bolsas de estudos através do Instagram do Papo Certo. Uma foi sorteada hoje e a próxima será dia 24 desse mês. Amanhã vamos divulgar o nome do ganhador dessa primeira bolsa. E nós voltamos amanhã ao vivo às 20 horas com o empresário Marcos Labarte para falarmos sobre tipos de investimentos na renda fixa. E nós contamos com a sua audiência. Até lá!